Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 e sobre história e polêmicas. A temporada de 1994 seria o título de Michael Schumacher, o seu primeiro na Fórmula 1, injusto pelo que ele fez com Damon Hill em Adelaide em 1994? Porque assim, as pessoas têm uma visão da temporada de três jeitos, né? Começou a temporada sendo na Williams, ele roda no Brasil, acidente fatal dele em Imola, sendo herói do Brasil, morre. 94, assim, encerra com o GP da Austrália, Schumacher jogou o carro para cima do Rio e foi um campeonato sujo, entende? Eles abstraem o fato de que foi uma temporada de 16 corridas e muitas histórias aconteceram dentro dessa temporada, né? E muita gente fala, o Schumacher foi campeão injustamente pelo que ele fez. Só que eu vou aqui falar uma coisa. Eu acho que a verdadeira injustiça seria ele não ser campeão, porque o Will, apesar de ter feito uma boa temporada, principalmente após o GP da Espanha, ele engata uma sequência muito boa, né? Não é injusto falar que o Will é um piloto ruim e que ele pilotou mal naquela temporada, mas a questão é, ele só chegou a disputar o título com o Schumacher por interferência direta da FIA, e que, ao meu ver, puniu o Schumacher de uma maneira bastante criminosa até. Eu acho criminoso o que eles fizeram com o Schumacher em 1994, e no final, assim, essa polêmica do GP da Austrália só existe por causa da interferência da FIA no campeonato. Vamos lembrar o contexto de 1994. Em 93, a gente teve um domínio grande da Williams e Alan Prost foi campeão mundial. E aí o Prost aposentaria, o Senna ia para a Williams, todo mundo comemorou, só que o Bernie Ecclestone falou, essa categoria tá ficando automática demais, né? Para aquele seu tio que fala que não é mais como era antigamente, vale lembrar que hoje a Fórmula 1 é menos automática e eletrônica do que era naquela época, entende? Naquela época a gente tinha carros que passavam marcha sozinho, basicamente todo o grid de 93 tinha câmbio automático, tanto que a última vitória em câmbio manual, com embreagem ainda, com 3 pedais no carro de Fórmula 1, foi do Michael Schumacher, a primeira vitória dele na Fórmula 1 no GP da Bélgica de 92. Então, assim, câmbio manual já tinha acabado em 92, naquela temporada o Senna já tinha câmbio automático, e assim, 93, câmbio automático, freio ABS, controle de tração, controle de diferencial, né, bloqueio de diferencial, era uma Fórmula 1 muito tecnológica e que estava tirando muito o componente do piloto, o próprio Nelson Piquet chegou a falar isso. E aí o Ecclestone, até para tentar dar um equilíbrio, visto que a Fórmula 1 não tinha um equilíbrio, assim, uma disputa por título, com mais de um piloto, né, até a última corrida, desde 86, né, quando o Prost, o Mansell e o Piquet disputaram o título até a última corrida, né, ele queria dar um choque na Fórmula 1 e foi o que ele fez. Talvez ele foi exagerado demais, né, porque ele tirou coisas como o controle de tração, que eram fundamentais para um carro que tinha quase 1000 cavalos e um carro que não pesava nem 500 quilos direito, eram 505 quilos na época, eu acho que era isso o peso de um carro de Fórmula 1, né, que ele foi aumentando pouco a pouco, né, chegou um momento que ele foi para 595, aí depois 605, aí em 2014 foi para 620, aí chegou 2017, passou de 700 quilos e hoje está quase 800 quilos um carro de Fórmula 1, né, mas naquela época era bem mais leve o carro de Fórmula 1, e assim, a gente teve essas mudanças e com isso os carros ficaram muito mais difíceis de controlar. E aí mora a primeira polêmica do campeonato. Muita gente acusa o carro da Benetton de estarem fora das regras porque ele tinha um controle de tração ilegal. E de fato o carro da Benetton tinha um controle de tração, mas ele não era ilegal, porque ele era mecânico. Não havia aí a questão da brecha no regulamento, não havia um VETA controle de tração, havia um VETA sistemas eletrônicos que faziam ABS, a sistemas eletrônicos que faziam o controle de suspensão ativa, de amortecedor. Sistemas eletrônicos estavam banidos. Então, assim, o controle de tração da Benetton era com um sensor de pressão atmosférica. Como é que ele funcionava? Vamos supor que o Schumacher está pilotando sua Benetton, ele está andando na reta 300 km por hora. A força que o vento faz no sensor é uma. Quando ele freia para cento e poucos quilômetros por hora e vai dar o pé no acelerador, aí o que acontece? A pressão do ar é diferente e é nessa diferença de pressão do ar que havia esse sistema mecânico para controlar a tração e impedir que o carro entregasse potência demais. E outro detalhe, esse sistema não era 100% efetivo, ele não funcionava na chuva, a água atrapalhava o sensor, até que não era eletrônico, ele era mecânico,
e pistas onduladas atrapalhavam o sistema, ele se tornava mais imprevisível ao ponto de, em alguns momentos, desligarem ele, porque ele atrapalhava mais do que ajudava. Então, assim, não era um sistema 100% efetivo, e como a FIA inspecionou o carro da Benetton em vários momentos e ele estava dentro dos conformes com o regulamento, eles não podiam punir eles, apesar da pressão que faziam equipes como a Williams, que não estavam satisfeitas com o fato da Benetton estar um passo à frente. E muito do equilíbrio do carro da Benetton vem da mente brilhante de Pat Fry, que foi o projetista do carro e começou a entender um conceito aerodinâmico em que o bico ficava mais levantado e levava mais ar para a parte de baixo do carro, havia um uso mais efetivo do assoalho e com isso o carro tinha mais estabilidade aerodinâmica. Então, assim, aí vem as grandes mentes da Fórmula 1. Embora há de se dizer, o carro da Benetton só funcionou na mão do gênio Michael Schumacher. Tanto o Didier Leto, o Jos Verstappen, que era bagre, ou como era bagre o Jos Verstappen, todos esses pilotos andaram bem mal no carro, inclusive em algumas classificações o Schumacher colocava de 2 a 3 segundos em cima deles, para você ter uma ideia da disparidade de quem conseguia controlar aquele carro e quem não conseguia, né? Então era uma situação bem bizarra na época. E assim, o Schumacher, ele começou vencendo o GP do Brasil e já ele mostrava que era um monstro em ritmo de corrida, né? Porque o Senna, ele fez a pole position, mas quando chegou no ritmo de corrida, né? Aí era já um sistema de reabastecimento, o cara podia botar o pé no acelerador o tempo todo, ele conseguia virar voltas, né? Ele fez 10 voltas consecutivas virando na casa de 1,18, o Senna só virou em 1,18 uma vez na corrida. Então, assim, o Schumacher ele tinha essa questão do ritmo de corrida constante, impressionante, de conseguir andar bem com os pneus desgastados, e ele estava nítido ali que naquele momento ele estava um passo à frente do Senna, ele comete aquele erro. No Pacífico, outra vitória absurda. Vai lembrar que no Brasil, com o abandono do Senna, ele terminou uma volta à frente do segundo lugar da corrida, que foi o Damon Hill, né? E aí a gente teve, né, o AGP de Imola, onde morre o Ratzenberger, morre o Ayrton Senna, né? E assim, as primeiras corridas eram um domínio assim, absurdo da Benetton, e ela tem a hegemonia quebrada até na temporada no GP da Espanha, onde o Hill consegue sua primeira vitória, até aí que a Williams começa a melhorar o carro dele, começa a ficar mais estável, né? Mais estável, quer dizer. E a questão é, ele só perdeu essa corrida porque ele teve um problema de câmbio. As últimas 42 voltas o Schumacher fez com o câmbio travado na quinta marcha. Também uma história do brilhantismo do Schumacher. E assim, as 7 primeiras corridas o Schumacher ganhou 6. Então a distância no campeonato para o Rio era muito grande. E aí começam as polêmicas, porque no GP da Inglaterra teve a primeira desclassificação do Schumacher por um dos motivos mais idiotas da história da Fórmula 1. Ele ultrapassou o Rio numa volta de apresentação e o Rio passou de volta. Isso acontecia com muita frequência na década de 90 e 80, e a FIA decidiu punir o cara, né? Isso na época havia muita pressão da Williams contra a Benetton lá na FIA para punirem eles, né? Para bloquear alguns recursos que eles tinham, porque isso sempre fez parte da Fórmula 1, a guerra de bastidores. E a FIA fez essa palhaçada de punir o cara com stop and go, né? E ele cumpriu com atraso essa punição, porque ele não aceitou esse tipo de punição, que era uma coisa comum, né? E a FIA usou como desculpa o regulamento britânico de automobilismo e não a própria regra que ela colocava na Fórmula 1 para justificar a punição em cima do Schumacher. Foi um negócio bizarro. Só que o Schumacher cumpriu a punição com atraso, terminou em segundo, mesmo assim a FIA desclassificou ele. Aí continua a temporada, ele teve o primeiro problema mecânico dele na Alemanha, quebra de motor, depois ganharia na Hungria, e aí ele ganharia na Bélgica, e é especial, né? E aí, nesse momento na Bélgica, teria o julgamento dele por ter cumprido a punição em atraso, mas na Bélgica ele seria desclassificado e perderia sua vitória por um desgaste de 2 milímetros ou 1 a mais do permitido no assoalho dele. Só que a questão é, a Benetton fala que durante o fim de semana ele passou por cima de uma zebra e rodou e perdeu uma lasca do assoalho, né? E eles não aceitaram esse recurso, mas o problema é, naquela mesma temporada, o Christian Fittipaldi, 3 corridas antes, ele recorreu de uma desclassificação por desgaste de assoalho, maior que o Schumacher tinha, e aceitaram. E o que acontece? Hoje, se você for lá no Museu do Schumacher na Alemanha, tá lá o carro da corrida dele da Bélgica em 94 e tá lá exposto o assoalho. Ele tá pendurado, você vê o assoalho e você pode ver a lasca que saiu, e foi ali que eles usaram para desclassificar o Schumacher. Com isso, a vitória foi para o Damon Hill. E aí acontece o quê? Houve o julgamento da punição lá que ele demorou para cumprir na Inglaterra, e ele foi suspenso por 2 corridas. Então, assim, desclassificado de 2 corridas por motivos muito questionáveis. E a gente tem ele fora de 2 corridas por ter cumprido uma punição que, convenhamos, patética, não, cumprido com atraso, uma punição patética na Inglaterra, não correu na Itália, não correu em Portugal. Resultado,
a vitória que o Rio herdou na Bélgica e as vitórias que ele teve, tanto na Itália e em Portugal, fizeram com que a vantagem do Schumacher de 31 pontos no Mundial de Pilotos virasse uma vantagem de 1 ponto. Então, assim, sem interferência da FIA, esse campeonato teria sido resolvido com grande antecedência. Aí o que acontece depois disso, com 3 corridas faltando, Schumacher ganha em Jerez. Aí o Rio tem a performance da carreira dele no Japão, onde ele consegue superar o Schumacher em pista molhada, né? Uma apresentação daquelas, né? Não tem o que falar. Foi a melhor corrida do Rio na Fórmula 1. Os dois estavam tão acima da concorrência, né? Que, eles chegaram com 50 segundos de vantagem pro terceiro colocado, mas o Rio ter superado o Schumacher na chuva foi muito surpreendente, até porque não era a grande especialidade do Damon Hill. Mas ele depois se provou um bom piloto de chuva, né? Ele ganharia também a última corrida dele na chuva, na Bélgica, em 1998, né? Quando teve aquele polêmico acidente do Schumacher com o David Coulthard, mas essa história de outro vídeo, né? Se vocês quiserem, é claro. Então, aí chega um ponto que a vantagem vai para 1 ponto na última corrida. O Schumacher erra em Adelaide, ele bate o pneu no muro, quebra a suspensão. O Rio, ao meu ver, não foi inteligente, tentou passar o Schumacher de uma vez e ele joga o carro em cima do Rio e aí danifica a suspensão do Rio, ele abandona. Os dois no final têm que abandonar. E assim, foi feio a maneira de ganhar o campeonato? Claro que foi. Eu não vou passar pano para um piloto que joga o carro em cima do outro. Mas imagina, você ter sido retirado basicamente de 4 corridas na temporada e que você foi claramente o melhor piloto. Se considera a vitória da Bélgica, gente, o Schumacher tinha 8 vitórias a 2 naquele ponto da temporada. Então, assim, há uma distorção grande que a FIA fez naquele campeonato ao punir ele daquela maneira, pelo que aconteceu lá na Inglaterra, da maneira que puniram ele na Bélgica e proibindo ele de correr 2 corridas naquela temporada. Era a temporada do primeiro título do Schumacher mesmo, ele foi o melhor piloto daquele ano, o Rio pilotou muito bem, principalmente depois do GP da Espanha, ambos só estavam chegando em primeiro e segundo, né? A exceção foi o GP da Alemanha, que o Rio foi 8º, né? Mas o Rio fez uma grande temporada também, né? Mas o Schumacher, para mim, foi o melhor piloto daquele ano. E assim, a FIA interferiu no campeonato para ajudar a Williams e o Rio. Então, sinceramente, foi uma situação para mim que foi criada pela interferência da FIA e talvez até mesmo das cabeças da Fórmula 1 que queriam um campeonato até a última corrida, que não acontecia desde 1986. Então, assim, é polêmico? É uma decisão bonita do Schumacher? Não. Mas falar que ele ganhou injustamente a temporada de 94 é desconhecer o que aconteceu diante de tudo que houve na temporada, entende? O cara foi o melhor piloto, ele pilotou muito bem naquele ano. E assim, essa corrida, que inclusive, vamos ser sinceros, foi o único momento ruim do Schumacher na temporada. Não é que ele cometeu um monte de erros no ano. Foi o único momento ruim. Todo o resto da temporada ele foi bem. E tipo, a temporada que beira o irretocável, entende? O cara, assim, julgar o cara pelo que aconteceu apenas em Adelaide, eu acho muito sacana. Mas isso é uma coisa que acontece, até mesmo a própria Globo ajudou isso, até porque ele no final virou o grande rival, a imagem do Senna de melhor piloto da história. Então, quero saber a opinião de vocês. Para vocês foi injusto ou não foi? Por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.